Maravilhoso. Agora nós vamos apresentar aqui a idealizadora desse movimento, que é Verusca Galvão. Verusca é psicóloga organizacional, empreendedora e palestrante. Atua como mentora e conselheira consultiva. Há mais de 20 anos, atua no desenvolvimento de líderes, times, RH e cultura organizacional. É precursora dos temas modelagem de cultura organizacional e segurança psicológica. É fundadora da Academia de Transformação Organizacional, uma empresa de educação corporativa e do primeiro MBA do Brasil, reconhecido pelo MEC em gestão e modelagem de cultura organizacional. Verusca. Bom dia, gente. Eu tô assim, a flor da pele, de novo. Mas eu estou muito feliz de estar aqui realizando tudo isso. Agora sim, né? Aquela coisa que a gente sente que está realizada, né? Porque está acontecendo. E até chegar aqui, meu Deus do céu, quanta coisa aconteceu. Pensa, assim, tudo que podia dar errado parece que deu. Sabe? E parece que é alguma coisa que diz, você tem certeza que é isso, né? É isso mesmo que você quer? É isso mesmo que você quer fazer, né? Então, enfim, mas estamos aqui, quero, em meu nome, da minha equipe, agradecer todos os patrocinadores e apoiadores, porque esse é um movimento colaborativo e sem fins lucrativos, então sem vocês a gente não conseguiria. Quero agradecer os meus alunos amados, né, que estão aqui, que são voluntários também, muitos deles. Sem vocês a gente não conseguiria fazer isso. Enfim, eu acho que eu vivo na pele, de verdade, todos os dias aquilo que eu falo. Né? Ainda bem, né? Que isso é importante, mas eu acredito demais na colaboração. Eu acredito que é assim que a gente vai melhorar o mundo, porque não tem outra alternativa. Acho que todo mundo já entendeu isso, né? Pelo menos a gente, né? Pelo menos nós entendemos. E a gente está aqui para ajudar outras pessoas a compreenderem também, né? Eu brinco que a gente precisa levar a palavra, sabe? A gente precisa levar a palavra adiante. É praticamente uma pregação isso, sabe? É uma catequização. Eu repito todos os dias a mesma coisa. Todos os dias, né? Para quem abre as minhas redes sociais, todos os dias eu estou ali falando sobre as mesmas coisas. Porque é realmente um processo de educação, e educação é com repetição que a gente faz. Então, por isso que esse movimento ele nasceu, para que a gente pudesse levar a consciência para as pessoas no ambiente de trabalho, que é um ambiente justamente onde a gente deveria ser feliz, ser realizado. Né? Hoje mesmo eu estava de manhã na cabeleireira e a maquiadora, ela disse assim para mim, eu adoro o que eu faço. Eu falei, nossa, que bom, né? Porque a gente é mais feliz quando a gente faz o que a gente gosta. Aí ela disse assim, nem parece trabalho. Não é interessante isso? Aí eu já quis mudar minha palestra, quando eu ouvi essa frase. Porque ela falou assim, nem parece trabalho. E aí, é curioso o significado que o trabalho tem para a maioria das pessoas, né? O trabalho significa o que exatamente? Porque se o que ela me disse, né, que nem parece trabalho e ela ama o que faz, qual é o contrário disso? Então, eu amo o que eu faço e nem parece trabalho. Então, isso significa que aquilo que no que eu trabalho é sofrimento? Não é interessante isso? Né? E ouvir essas coisas todos os dias, porque eu escuto isso todos os dias, acho que a gente escuta isso todos os dias, né? Me faz pensar qual é o significado que o trabalho tem. E será que a gente está no piloto automático daquele significado que a gente acredita que o trabalho tem de forma inconsciente? Nossa, peguei pesado agora, né? Acho que comecei a mergulhar, mas o que eu quero dizer com isso? Será que a gente ainda está no piloto automático do começo da história do trabalho, né, onde o trabalho realmente era sofrimento? Né, quando a gente pensa na palavra trabalho, ela vem da palavra tripalium, que significa que era um instrumento de tortura. Então, será que a gente ainda, de forma inconsciente, entende que o trabalho é igual a sofrimento? Então, será que é esse o trabalho que a gente tem agora de ressignificar o que é trabalho? Então, o meu convite é justamente esse, né? Nesses 2 dias, que a gente possa ressignificar o que significa de fato o trabalho. Qual é o novo significado que a gente pode dar para o trabalho? Será que justamente por isso, por esse
por esse nível de consciência, né, que a gente ainda tem lideranças que fazem as pessoas sofrer, mas sem saber o que elas estão fazendo, só porque sempre foi assim? Faz sentido isso para vocês? Isso mexe comigo todos os dias, né? Eu, quando decidi sair do mundo corporativo e empreender, eu saí porque eu sofria demais. Eu não saía porque eu não gostava do meu trabalho, mas eu saí porque eu sofria muito. Porque eu tive, na época a gente não sabia o que era burnout, mas eu tive 2 burnouts, né? E aí só depois que eu fui saber o que era isso. Mesmo sendo psicóloga, a gente não tinha esse diagnóstico alguns anos atrás. Então, quando eu entendi que o ambiente de trabalho me fazia sofrer, eu falei, eu preciso fazer alguma coisa a respeito disso. E foi aí onde começou a minha saga como uma ativista da humanização no trabalho. Né? Quando eu comecei a empreender, eu entendi que eu podia fazer alguma coisa, porque o ambiente de trabalho não era para ser um ambiente que provocasse sofrimento, como provocou em mim, e em muitas outras pessoas que eu conheço. Mas era um ambiente, e assim, gente, era muito interessante, porque como eu trabalhei sempre em RH, as pessoas vinham me procurar, obviamente, porque eu sempre me fiz aberta, né, para ouvir, e as pessoas vinham me procurar para dizer que elas estavam sofrendo. Então, o papel do RH era meio que ouvir, tipo assim, qual é o sofrimento do dia? Quem é que está te fazendo sofrer hoje? Era tão angustiante para mim isso, porque eu sabia que podia ser diferente. E o trabalho, ele é cheio de significado, ele faz parte da nossa identidade, não é? Quando alguém pergunta para você quem você é, uma das primeiras coisas que você fala é sobre o que você faz no seu trabalho. Por quê? Porque a gente se identifica com o nosso trabalho, ele faz parte da nossa identidade. Mas, e por que será que tem tanta gente adoecendo, né, no trabalho? Será que a gente está realmente vivendo da melhor forma que a gente poderia no trabalho? Será que as nossas relações elas estão tendo a qualidade que elas poderiam ter no trabalho? Ou será que a gente está naquele piloto automático do tipo, a gente tem que separar o pessoal do profissional? Então, a gente já ouviu muito isso, a gente tem que separar o pessoal do profissional. Como é que eu deixo a minha alma em casa? Não é assim? Como que eu deixo a alma em casa? Né? Como que eu deixo aquilo que eu sinto, que eu penso em casa? Será que não é o acúmulo disso durante todos esses anos que fez com que a gente chegasse em um dos países que mais adoece no trabalho no mundo? O que será que está acontecendo? Né? Então, esses 2 dias são para a gente pensar, né, qual é a causa real e o que a gente precisa fazer para mudar essa história. Porque dá tempo, dá para mudar. Vocês concordam comigo? Acho que vocês estão aqui porque vocês acreditam, né? Dá para mudar. Muito bem. De onde que surgiu esse movimento? Né? Da minha indignação. Né? Esse movimento ele surgiu da minha indignação e principalmente das relações de trabalho que eu vivi. Tanto quanto quando eu era CLT e depois também quando eu saí, virei consultora, comecei a enxergar o mundo da consultoria também de um jeito que eu falei, opa, tem alguma coisa que está só replicando aquilo que a gente já viu lá dentro das organizações, né? Que eram relações que, de fato, não faziam nenhum sentido. E aí, tem gente que me pergunta desde o ano passado, né? Ai, Verusca, mas esse movimento ele é social, colaborativo, sem fins lucrativos, o que você ganha com isso? Me perguntam isso, tá? Nas minhas redes sociais. E eu digo que eu ganho consciência tranquila. Por quê? Porque eu estou vendo o problema, eu sei qual é a solução e eu não posso ficar quieta. Eu não posso ficar sem fazer nada, enxergando tudo aquilo que eu enxergo. Tá? Então, eu ganho, de fato, a minha consciência tranquila. E aí, uma coisa que eu queria trazer aqui para a gente observar juntos, né, é a linha do tempo em relação à origem do trabalho. Olha só que interessante, né? Na pré-história, o trabalho ele era sinônimo de sobrevivência. Só. Nada além disso. A gente precisava trabalhar para quê? Para caçar, para colher. Certo? Para a gente sobreviver. Era isso que significava o trabalho. Mas vocês estão vendo lá que é 3.000 a.C.? Faz um tempinho, né? Depois disso, de 3.000 a.C. a 500 depois de Cristo, o trabalho ele era escravo e servil. Olha de onde vem a nossa ideia de que o trabalho é ruim. Olha isso, gente. Faz um tempinho, né?
a ideia de que o trabalho, e inclusive nessa época, obviamente, o trabalho ele era ligado à força física, né? Então, para a gente conquistar as coisas naquela época, para a humanidade, né, conquistar as coisas nessa época, era necessário muito esforço físico, né? E adoecimentos, obviamente, já começaram a existir por conta disso, tá? Na Idade Média, trabalho era parte da ordem divina. Olha que interessante, né? O significado do trabalho na Idade Média estava relacionado ao valor que a igreja dava a essas ações, aquilo que as pessoas faziam. E aí surgiu aqui uma ideia de trabalho como vocação. Não é interessante isso? Olha de onde vem isso, gente. Olha as datas, né? Aí depois, na Idade Moderna, de 1500 a 1800, a gente já enxerga o trabalho, historicamente, né, como parte de produção e progresso. Então, o trabalho era sinônimo do quê? De progredir, de prosperar, certo? E nessa época, qual que era a necessidade das pessoas? Olha que interessante, né? A necessidade de segurança financeira e de reconhecimento social. Olha como isso já começa a mudar para questões sociais, de 1500 a 1800. Na Revolução Industrial, que é geralmente de onde a gente parte, né? Só que a gente precisa olhar até para antes, né? Para entender isso, mas na Revolução Industrial, no século XIX, o trabalho, né, ele já estava relacionado a essa produção massiva e enlouquecedora, né, de pessoas que trabalhavam horas a fio, sem nenhum tipo de descanso, com jornadas exaustivas, o foco somente na produtividade. Porque as máquinas, isso pode ser muito parecido com o que a gente está vivendo hoje. As máquinas passaram a existir, e agora a gente vai ficar sem trabalho. Foca no quê? No resultado. Porque as pessoas precisavam provar que elas eram mais importantes do que as máquinas. Isso lembra alguma coisa do que a gente está vivendo hoje? Acho que sim, né? As necessidades que foram negligenciadas nessa época, né, foram as crises de saúde. Então, nessa época da Revolução Industrial, as pessoas já começaram a mostrar, né, que elas estavam adoecendo por causa do trabalho. Muito mais por questões físicas, né? Obviamente que isso era mais evidente. No século XX, de 1900 a 2000, a gente tem a consolidação dos direitos trabalhistas, né? E o início da busca por realização. O trabalho ele começa a ter uma característica de tipo, eu quero me realizar no trabalho, eu quero ser feliz fazendo o que eu faço. Só que, obviamente, isso é muito estranho, dentro desse quadro, dessa linha do tempo que a gente viu aqui. Aqui surgem, né, o taylorismo, o fordismo, que por muito tempo foram teorias muito interessantes, obviamente, que nos ajudaram a evoluir, né, nos processos de gestão de pessoas, inclusive, mas não é necessariamente aquilo que a gente tem de melhor no mundo hoje. Né? Obviamente não, apesar de que isso ainda serve de referência para muita gente, em universidades, né? e na alta liderança de organizações. Aqui começam a surgir conceitos, por exemplo, como motivação, qualidade no trabalho, né? Qualidade de vida e liderança. Olha que interessante. O termo liderança ele é recente. E aí, às vezes, a gente cobra tanto dos líderes, né? Mas nem como humanidade a gente sabe direito o que é isso. Como é que eles também vão saber, né? E aqui eu acho que eu quero convidar para a gente fazer também um exercício de compaixão com a liderança, sabe? Porque eu acho que a gente realmente existe uma cobrança muito grande, né, em relação aos líderes, mas também o quanto eles de fato foram educados e treinados para eles ocuparem corajosamente essa posição, porque é um ato de coragem, né? Liderar é um ato de coragem. E aí, por fim, no século XXI, o trabalho como expressão de identidade e de propósito. De alguns anos para cá, a gente tem falado muito sobre o trabalho como propósito. Eu faço aquilo que eu amo, como a maquiadora hoje de manhã. E nem parece trabalho. Né? Foi o que ela me disse. Mas o trabalho ele precisa hoje ter exatamente esse significado. Justamente por causa da evolução que a gente teve das máquinas, né? Da evolução que a gente teve da inteligência artificial, de toda a tecnologia. Não faz mais sentido a gente trabalhar colocando a nossa saúde em risco. Hoje a gente tem espaço para trabalhar vivendo o nosso propósito. Isso hoje é totalmente possível. Só que aí a gente tem necessidades que talvez não estejam sendo atendidas nesse momento.
necessidades de autorrealização, de segurança psicológica, de relações saudáveis, de liberdade, de autonomia, de expressão. Essas são as necessidades que vêm sendo negligenciadas agora. E é sobre isso que a gente precisa falar. É hora de criar esse novo significado para o trabalho. Quando a gente pensa, por exemplo, em movimentos como capitalismo consciente, né, o capitalismo consciente, o Raj Sisodia, né, e toda a galera do capitalismo consciente, eles falam muito sobre essa conexão do trabalho com o propósito. O que é propósito? É o meu porquê. É o porquê eu faço o que eu faço. Por que eu levanto da cama todos os dias? Por que eu escolhi servir as pessoas com o meu trabalho desta forma? E talvez hoje a gente esteja vivendo um compilado de toda essa história do trabalho, né? De tudo que o trabalho significou para a gente até hoje. E chegou o momento de a gente tomar uma decisão. E decidir é uma cisão. Tomar uma decisão é fazer uma cisão. A gente precisa fazer essa cisão. A gente precisa se mover para um novo significado do trabalho. Ou então, como o Mark diz, o trabalho vai deixar de existir. Se a gente não humanizar agora, a gente não tem trabalho depois. Essa é a hora da gente fazer isso acontecer. Esse não é um movimento que está acontecendo só aqui. Existem vários movimentos acontecendo no mundo inteiro em relação ao significado do trabalho. Não à toa o capitalismo consciente tem feito isso de forma brilhante também, né? O sistema B e por aí vai. Então, a humanização do trabalho, quando eu estava montando essa palestra, eu entendi que a humanização do trabalho ela é relacional. Então, muita gente fala assim, mas como é que a gente vai humanizar o trabalho? Né? Como é que a gente faz isso acontecer? A partir da qualidade das nossas relações. Se a gente não desenvolver relacionamentos de qualidade, isso é importante em todas as esferas da nossa vida, não só no trabalho, mas no trabalho é onde a gente mais negligencia isso. Porque o foco é onde? No resultado. Só que o resultado ele é só consequência de um processo que precisa ser feito antes, de algo que precisa acontecer antes disso, né? E a gente tem agora, no meu ponto de vista, uma grande oportunidade para a gente ser humano de fato. Até aqui, essa história do trabalho não permitiu que a gente realmente colocasse para jogo as nossas habilidades humanas. Até aqui, talvez a gente não tenha tido ambiente para isso, a gente não tenha tido espaço para desenvolver e colocar realmente as nossas habilidades humanas em prática. Só que a partir de agora, e aí a gente vai ter painelistas brilhantes falando sobre a inteligência artificial, o futuro do trabalho, enfim, eu não vou entrar nisso, mas a gente precisa entender o que significa ser humano nesse contexto. E uma vez eu estava tendo uma conversa com o meu mentor, Mark Lund, que vai falar também em um dos painéis, não sei se você lembra, Mark, disso, lembra? E a gente estava pensando, o que significa ser humano, né? E aí o Mark, ele sempre vem com a origem das palavras, sabe? E aí o Mark ele me falou, humanos vem de humus. Não é interessante isso? Humus é adubo. A nossa relação, ela serve de adubo para o outro. Quando eu tenho relações saudáveis, eu estou adubando para crescer algo. Faz sentido isso? Se eu adubo meu casamento, eu tenho um casamento feliz. Só que eu faço sozinha? Não. Se eu adubo as minhas relações de trabalho, eu tenho um trabalho feliz e produtivo. Eu faço sozinha? Não. E aqui vem um ponto muito interessante que eu tenho falado com os meus alunos, principalmente, né, já há algum tempo, é o quanto a gente investiu nessas últimas décadas no desenvolvimento individual. Vocês já observaram isso? O quanto dentro das empresas, principalmente, né, o desenvolvimento individual era o desenvolvimento mais importante. Como que a gente se desenvolve individualmente sem as nossas relações? Eu posso ser a pessoa mais terapeutizada da vida, né? Só que se eu terapeutizada significa, eu faço terapia há 20 anos, né? Só que aí eu vou para as minhas relações e eu não consigo desenrolar isso. Eu não consigo, de fato, desenvolver relações de qualidade. E aí, será que
essa abordagem, eu sou psicóloga, tá, gente? Então, eu não estou dizendo que a terapia é ruim, pelo amor de Deus. A gente precisa, no trabalho, de algo mais. A gente precisa de abordagens que olhem para o ambiente. E aí, a gente vem com uma lei esse ano, maravilhosa, que eu realmente comemorei essa atualização da NR1, no caso do ano passado, que diz para a gente, olha só, agora vocês vão ter que olhar para o ambiente de trabalho. Aí começou um desespero no mercado, né? Porque agora a gente tem que falar de saúde mental, agora a gente tem que encaminhar as pessoas para atendimento psicológico. Errado. Errado. Agora a gente precisa sentar e conversar. Todo mundo junto. A gente precisa falar sobre os problemas que a gente tem. Eu gosto muito de um conceito das tribos africanas e as indígenas também, que quando eles têm um problema na tribo, todo mundo senta e conversa até resolver o problema. Como é que a gente faz nas empresas? Alguém riu de desespero. Como que a gente faz, né, Kátia? Como que a gente faz nas empresas? A gente senta e conversa? Engraçado, né? Os nossos pais falavam assim para a gente, vocês precisam se entender. Só que aí a gente olha para a empresa, o que acontece? Ninguém se entende. Ninguém conversa. Onde que deu errado? Faz sentido isso? Ai, gente, olha. Então, ser humano significa ser adubo. E a gente não aduba nós mesmos, a gente aduba o outro. E esse adubar é uma troca, é uma relação. Faz sentido? Muito bom. E ser humano significa ser relacional. Se tem uma coisa que caracteriza a gente como ser humano, são as nossas relações. Que outro animal se relaciona, gente? Emocionalmente, psicologicamente, né? Visceralmente, nenhum outro. Então, o que nos caracteriza é a nossa necessidade de se conectar com outras pessoas. O que aconteceu na pandemia? O adoecimento, ele também, né, explodiu porque a gente não tinha escape. A gente não conseguia escapar daquela prisão, que inclusive foi a falta dessas conexões que pioraram a questão ainda do adoecimento, né? Também porque a gente precisa criar vínculos. E aí eu vou me repetir aqui, provavelmente vocês conhecem aquele estudo de Harvard, né, da Faculdade de Medicina de Harvard, que tem já 80 anos, se eu não me engano. Eles já passaram por várias gerações familiares, inclusive, buscando outras respostas. Mas a única resposta que eles conseguem encontrar quando eles falam sobre felicidade, saúde, produtividade, a única coisa que realmente determina a nossa saúde, a nossa felicidade e a nossa produtividade é a qualidade dos nossos vínculos. Então, encontre o erro. Se a gente tem um ambiente de trabalho onde as pessoas têm que separar o pessoal do profissional, onde as pessoas precisam focar somente no resultado, né? Onde elas precisam ser máquinas de produtividade. E aí eu tenho um estudo da Faculdade de Medicina de Harvard que me diz, que me garante, isso é fato, né? Já tem muitas evidências disso, de que nós só somos felizes, saudáveis e produtivos quando nós temos vínculos de qualidade. Qual é o erro? Sabe aquele joguinho, né? Encontre o erro? Acho que o erro está muito evidente, né? A gente tem evidências muito claras de qual é o caminho que a gente precisa seguir. E aí, existe um processo em nós, seres humanos, porque é claro, né, que eu lido com executivos, né, eu lido com empresários, né, com profissionais que trabalham dentro de empresas, com líderes, principalmente RHs. O resultado é sempre uma palavra de ordem. E o resultado? Só que o resultado ele é uma consequência de um processo. Deste processo, olha só que interessante. Quanto mais positivas e construtivas são as nossas relações, ou seja, os nossos vínculos, quanto melhor, aí traduzindo isso para o ambiente corporativo, quanto melhor é o clima de trabalho, é o ambiente de trabalho, melhores sentimentos a gente consegue gerar nas pessoas. Esses sentimentos, eles nutrem
pensamentos positivos. E esses pensamentos geram comportamentos. E esses comportamentos que são resultado daquelas relações positivas que foram construídas, é que vão gerar os resultados da empresa também. Então, é uma relação de ganha-ganha. Quando eu tenho um ambiente que nutre relações de qualidade, e aqui, gente, eu não estou dizendo que a gente tem que ser bonzinho, não, tá? Eu não estou dizendo que a gente não tem que cobrar resultado, né? Eu cobro o resultado da minha equipe, e está tudo certo, porque, né, a gente precisa fazer a coisa acontecer. A gente precisa cumprir com os nossos objetivos, né, com as nossas funções, nossas atividades. Mas a forma como a gente tem feito isso, historicamente, tem trazido o adoecimento para o ambiente de trabalho. Porque o que nos adoece são relações ruins. Eu sempre penso o seguinte, e falo sobre isso para os meus alunos, né? Imagina só, você ganhou uma passagem para as Maldivas. Legal, né? Você ganhou uma passagem para as Maldivas. É o sonho de muita gente ir para as Maldivas, né? Até porque os influenciadores vivem lá agora, né? E aí todo mundo olha para aquilo e acha o máximo. Só que você vai com a pessoa que você menos gosta. Como te parece as Maldivas agora? Maldivas. Você vai para o paraíso, mas é com a pessoa que você não curte muito. Como te parece esse ambiente? Péssimo, não é? Maldivas ficou horrível, não quero mais, obrigada. Não é assim? As nossas relações determinam o nosso adoecimento, mas também determinam a nossa cura. Quando a gente tem relações de qualidade, essas relações são capazes de resolver problemas que antes... E isso, gente, não sou eu que estou dizendo, é a própria medicina, tá? É a medicina que diz isso. Porque a gente começa a produzir hormônios da felicidade. Olha que lindo isso. Né? Ocitocina, por exemplo. E esses hormônios, a minha médica ela diz que hormônios são mensageiros. E esses hormônios, eles começam a mandar mensagens para o nosso corpo, né, de felicidade, de saúde, de bem-estar. Então, o resultado, como o próprio nome diz, é só resultado. Existe um processo antes disso que precisa acontecer. E como é que a gente faz isso acontecer? Primeiro, né, a gente não teve nenhum processo de educação relacional na vida, né? Ninguém foi educado a se relacionar. Então, primeiro, né, compaixão, sabe assim? A gente precisa ter autocompaixão. A gente não aprendeu isso e está tudo bem. A gente agora pode fazer isso acontecer. Né? E como é que isso acontece, por exemplo? Por que isso é tão importante? Né? Primeiro, teve uma pesquisa que a Gallup fez em 2017, e nessa pesquisa, 85% das pessoas disseram que em algum momento elas deixaram seu emprego ou posição para se afastar de um chefe, ou seja, de um relacionamento que ela não gostava. E olha só que interessante, 72%, e esse número ele se mantém, é uma coisa impressionante. Há anos eles fazem atualização dessa pesquisa, e é sempre mais de 70% das pessoas que estão insatisfeitas com o trabalho. E olha só que... passei demais. E olha só que interessante, né? Eles atribuem essa insatisfação a problemas de relacionamento no trabalho. Tudo nos leva para o mesmo lugar. Todas as pesquisas, inclusive, nos mostram isso, né? E aí a HP fez uma pesquisa também há uns anos atrás, e olha só, apenas 27% dos profissionais têm uma relação saudável com o trabalho no mundo. No mundo! Aí isso não é um privilégio só brasileiro, né? Então, e o que acontece com as organizações? A HP fez essa relação. O que acontece com as empresas onde as pessoas estão insatisfeitas? Tem menos produtividade, maior desinteresse no trabalho. A gente nunca teve um desengajamento tão alto no mundo do trabalho, e quando eu digo no mundo, é no mundo, como a gente está tendo agora. É surreal olhar para isso. De novo, qual é o significado que o trabalho tem tido na nossa vida? E 38% tem uma maior sensação de desconexão. Só que se a gente melhora esse número, né? Olha só que interessante, né? 83% dessas pessoas, gente, 83% dessas pessoas dizem que elas estão dispostas a ganhar menos, olha que interessante, para encontrar um empregador que valorize fatores de
relacionamento. E aí, olha o que acontece. Pessoas com relacionamentos significativos no trabalho têm uma taxa de engajamento maior, sentem que podem confiar, porque esse é um ponto, né? E têm uma maior probabilidade de compartilhar informações, ou seja, de colaborar. Ou seja, se a gente melhora a qualidade das relações, a gente melhora o ambiente de trabalho, a gente melhora os resultados também. Certo? E aí, como é que a gente faz tudo isso acontecer, né? Quando a gente entende que a qualidade das nossas relações determina a qualidade dos nossos resultados, é causa e efeito. Como que a gente faz isso acontecer? A gente precisa, obviamente, né, entender sobre as pessoas, entender sobre os indivíduos e continuar desenvolvendo as pessoas, o indivíduo, só que a gente não pode parar aí. A gente precisa ir para o coletivo. A gente precisa desenvolver relações de qualidade. Não é só encaminhar uma pessoa que está adoecendo para o ambulatório, para a assistência médica, para a terapia. Só isso não vai resolver, porque essa pessoa ela vai voltar. E aí, qual é o ambiente que ela vai encontrar? De novo, um ambiente que adoece, certo? E aí é onde a gente precisa falar sobre a cultura organizacional. E aí, mais do que cultura organizacional, eu quero falar sobre a cultura de trabalho. Qual é a cultura de trabalho que a gente tem? Né? Será que essa cultura, ela é uma cultura que potencializa as nossas habilidades? Ou é uma cultura, e eu estou falando sobre o Brasil, né? Ou é uma cultura de trabalho que nos adoece? E eu acho que o Ministério do Trabalho não teria atualizado a NR1 se ele não estivesse enxergando, né, a grande imagem, né, que eles têm acesso a todos os números, inclusive, do INSS, né, números de afastamento, de adoecimentos. E a gente sabe que esses números eles são subestimados. Por quê? Porque tem um outro dado que diz para a gente que as pessoas não falam quando elas estão doentes. É ou não é? Nós, mulheres, principalmente, a gente não precisava nem estar doente. Só uma cólica, que não é doença, obviamente, mas a gente não falava. A gente tinha medo de falar, eu mesma. Eu tinha medo de falar que eu estava com cólica, que naquele dia eu não estava sendo produtiva. E que eu nem seria, porque eu não tinha condições de ser. Mas eu nunca falei isso para nenhum chefe meu, até porque todos eles eram homens. É um outro dado também, né? E aí, por onde que a gente começa, né? Aí, é claro, muita gente vai falar pela liderança, pela cultura. Por onde a gente começa? Pela cultura. Da mesma forma, quando a gente vai desenvolver habilidades de qualquer coisa na nossa vida, a gente não modela alguém? A nossa nutricionista ela fala assim, não, pensa num corpo aí que você quer ter. Coloca ele na porta da sua geladeira. O que eu estou fazendo? Eu estou modelando. Claro, estou dando um exemplo bem simples, tá? Mas quando eu quero, por exemplo, crescer, né, me desenvolver, quando eu busco uma referência, não fica mais fácil? Quando eu tenho uma referência daquilo que eu quero ser, né, se eu tenho alguém na minha família que, de repente, teve os resultados que eu gostaria de ter, eu tenho alguém em quem me inspirar, eu tenho uma referência. Quando eu digo que a gente precisa começar pela cultura, a gente precisa criar referências. Quando eu construo uma cultura de trabalho onde eu estou definindo quais são os valores, os comportamentos esperados, os tolerados, os não tolerados, quais são os hábitos, quais são os símbolos, qual é a linguagem daquele ambiente, eu estou trazendo referência para as pessoas. Ou seja, eu estou modelando a cultura daquele lugar. E é claro que a gente precisa começar a partir disso com a alta liderança da organização, porque eles serão a referência. Só que eles também precisam de referência. E a referência é o quê? A cultura da empresa. Faz sentido isso? Sim. E olha só que interessante, né? Eu sempre trago essa frase do Simon Sinek, que muitos de vocês conhecem, que ele diz que 100% dos clientes são pessoas, 100% dos colaboradores são pessoas. Se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. E aí, quando falam assim para a gente, mas a gente precisa entender do negócio. Entender do negócio é entender
de pessoas. Se eu não entendo como as pessoas se relacionam, como as pessoas se comportam, como as pessoas se sentem, se eu não entendo como isso acontece, eu não tenho resultado mesmo, eu não entendo como fazer os resultados acontecer. Por isso que a gente começa pela alta liderança. Então, as habilidades humanas são as habilidades do futuro. Quando a gente olha para aquele relatório do Fórum Econômico Mundial, né, toda vez que eles atualizam esse relatório, podem perceber, nos últimos 10 anos, as habilidades humanas foram tomando o espaço das habilidades técnicas. Hoje a gente tem naquela lista muito mais habilidades humanas do que habilidades técnicas. E que aí tem muita gente que chama isso de soft skill. Eu não acho nada soft. Eu não acho nada soft desenvolver essas habilidades. São habilidades que exigem muito da gente, mas que no momento em que a gente desenvolve, a gente fica muito poderoso, no bom sentido, né? Então, por isso eu prefiro chamar de power skills, que são são habilidades poderosas, habilidades que nos potencializam, certo? E aí eu quero trazer um conceito aqui para vocês de uma psicóloga belga, uma psicanalista belga, chamada Esther Perel. Já ouviram falar dela? Alguns acho que já, né? Já. A Esther é maravilhosa. Ela, olha só que interessante, ela é psicanalista dos famosos de Hollywood. Ela atende essa galerinha. Só que ela começou a ser muito chamada para falar sobre as relações no trabalho. Então, ela começou a trazer um conceito muito interessante para as organizações, que é o conceito de inteligência relacional. E hoje ela mentora grandes empresários do mundo inteiro, sabe? Gente muito grande, né? E a base da mentoria que ela traz para esses empresários é a inteligência relacional. E é tão interessante, né, que a gente vem falando sobre várias inteligências, né, há bastante tempo, inclusive a inteligência emocional, a inteligência social, do Daniel Goleman também, a inteligência espiritual. E aí a Esther Perel traz esse conceito de inteligência relacional. O que isso significa, né? Será que eu passei? Não, tá certo. Ela diz, inclusive, que a gente vive num mundo, né, de conexões tecnológicas, mas a gente nunca esteve tão carente de intimidade. É tanta conexão tecnológica, mas tão pouca conexão humana, né? Então ela traz esse conceito e ela associa, inclusive, que o sofrimento psíquico, né, o burnout, ele está sendo normalizado. A pessoa eu escuto isso, ela teve um burnout. Tipo, né? O que significa ter um burnout? A gente não pode normalizar um burnout, né? Até porque o burnout ele traz consequências seríssimas para a saúde de quem sofre, né? E tem uma frase do Ravi Shankar, que é um guru indiano, que ele diz assim: se você sabe remar um barco, você vai saber remar qualquer barco. Se você não sabe remar, mudar de barco não vai adiantar. O que isso significa? Mudar de empresa não adianta. Às vezes, mudar de relacionamento também não adianta. Eu preciso desenvolver a inteligência que me permite manter a minha relação, me manter remando, né? Me manter no barco. Então, como é que a gente desenvolve isso, né? A Esther Perel, ela sugere, né, que a inteligência relacional ela é a capacidade de lidar com a complexidade dos vínculos humanos, com empatia, escuta, responsabilidade emocional e curiosidade sobre o outro. Curiosidade na relação, sobre quem o outro é, como essa pessoa se sente, o que ela quer, o que ela espera. E aí, relações de qualidade, como ela mesma diz, não são um mero detalhe, são uma construção. A gente não faz isso da noite para o dia. Por exemplo, a gente está vivendo agora um momento de a entrada de uma nova geração no trabalho que está reivindicando pelos direitos de qualidade da relação, de qualidade de vida, de qualidade de vínculos. E essa geração, embora ela tenha sido muito criticada, ela é filha e neta das anteriores.
Né? Então, contraditório isso, né? Quem foi que criou esta geração que agora, né? Talvez essas pessoas, talvez não. O que está acontecendo? Esses jovens, eles olham para os pais e para os avós e falam: não é esse modelo de trabalho que eu quero. Eu não quero ser líder, porque não é isso que eu quero para a minha vida. Porque eu fiquei sem pai, sem mãe, né? No caso desses jovens, que esses pais, essas mães ficaram trabalhando e eles ficaram sem esse vínculo. O que eles levam para o trabalho? Não, eu não vou repetir o mesmo padrão daquilo que me fez mal. E é por isso que a gente tem hoje uma dificuldade enorme de desenvolver líderes na nova geração. Não é ou não é, gente? Acho que não sou só eu que estou passando por isso, né? E aí, como é que essa inteligência relacional ela se expressa, né? Ela se expressa na escuta. Só que a escuta não é a mesma coisa que esperar a minha vez de falar. É diferente, né? Escuta é uma habilidade humana. Só que escutar é diferente de esperar a minha vez de falar. É tipo assim, tá, termina, né? Termina que eu quero falar. Isso não é escutar. É a capacidade de sustentar um clima tenso, sem explodir nem fugir. Isso é inteligência relacional. Sabe aquilo, tipo, vamos conversar, vamos sentar e conversar até a gente resolver? Isso é inteligência emocional. A gente não sai daqui enquanto a gente não falar o que precisa ser dito e a gente se entender. Com os recursos que a gente tem. Isso é inteligência relacional. Maturidade emocional para entender que o outro não é uma extensão de mim, ou seja, a outra pessoa é diferente de mim. Isso é inteligência relacional. E eu preciso entender que ela é diferente de mim e que está tudo bem. Nas empresas, como é que isso se traduz, né? Basicamente, numa cultura que precisa promover feedback, segurança psicológica e uma liderança empática. Na prática, seria isso, né? E olha só que interessante, né? Ela também traz dois conceitos que parecem antagônicos, que é o pertencimento e a autonomia. Como assim, né? A gente precisa promover o pertencimento e a autonomia no ambiente de trabalho. As pessoas precisam sim sentir que elas pertencem a algo, que elas são importantes, mas elas são parte do todo, mas sem deixar de ser inteiras. Elas são parte de um todo, elas são uma parte de um todo, mas elas são seres integrais, inteiros. E talvez seja esse o problema, né? Que quando a gente acha que a gente está dentro de um ambiente de trabalho, a gente não pode ser de verdade quem a gente é. E o nome disso quando a gente leva para a empresa, é a ausência de segurança psicológica. Né? Quando as pessoas elas não sentem que elas podem se expressar e ser quem elas gostariam de ser ou ser quem elas são. Provavelmente todo mundo aqui já ouviu a frase, né? Que as pessoas não pedem demissão da empresa, mas sim do chefe. Sim? Elas pedem demissão da falta de vínculo. Elas pedem demissão da falta de relacionamento. Por que será que muitos líderes, quando vão para outro lugar, eles arrastam pessoas juntos? Por causa da relação que aquele líder construiu com aqueles liderados. Então, a gente não se demite necessariamente do chefe, a gente se demite da ausência de vínculo que a gente esperava ter com aquela pessoa quando a gente assinou aquele contrato. É tipo um pouquinho mais profundo do que só a relação com o chefe, né? E aí a Esther ela diz que o trauma se transmite nas relações, mas a cura também. A mesma coisa que está nos adoecendo é aquilo que pode nos curar. Olha que interessante. E como que a gente faz isso, né? A gente precisa atender um chamado de transformação que o mundo do trabalho está fazendo para todos nós. Esse chamado ele está aí. Aqui a gente está atendendo, né, a esse chamado. E a gente precisa entender como é que a gente faz essa relação acontecer na prática, no dia a dia das empresas. Por onde que a gente pode começar? Né? A gente pode começar criando rituais de escuta. Rodas de conversa, mas com espaço para escuta. Não é só de conversa, mas de escuta também. A gente pode trocar o controle por conversa. Sabe a delegação? Eu não acredito mais nela. Eu não acredito mais em delegar. Eu acredito na conversa.
Eu acredito no senso, sabe assim, entrar num consenso, conversar. Somos todos adultos. Né? Essa relação do manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela obviamente não funciona faz muito tempo, né? E o pedido de feedbacks com coragem. Eu realmente quero saber onde eu preciso melhorar. De verdade, genuinamente, eu quero saber. Onde que eu posso melhorar? Como que eu posso ser melhor? Será que a gente está tendo essas conversas no ambiente de trabalho? A gente não tem nem em casa, né? Nem nos grupos de WhatsApp. Então, cuidar das pessoas não é sobre ser legal. Não é sobre isso. Às vezes a gente leva esse conceito de humanização para as empresas e parece que a gente está só querendo ser legalzinho, sabe? Criar um ambiente confortável para as pessoas e não cobrar, não estabelecer metas. Não é sobre isso. Na verdade, quando a gente cuida das pessoas, é aí que nós estamos sendo intencionalmente estratégicos. Porque quando eu entendo toda essa linha de raciocínio que eu trouxe aqui para vocês agora, eu entendo que, então tá bom, então humanizar um ambiente de trabalho vai me trazer mais resultado. Quando eu entendo. Não só quando eu sei, mais ou menos, ou quando eu acho que é humanização. Não. Mas quando eu entendo que a qualidade das relações que são construídas naquele ambiente, e não é individual isso, é coletivo, é, na verdade, o que vai produzir os resultados que a gente precisa. A doutora Amy Edmondson, né, que é o maior nome da segurança psicológica no mundo, ela tem uma frase que eu gosto muito que diz que o medo impede a prosperidade. O medo impede o crescimento. Quando a gente tem ambientes de trabalho movidos pelo medo, pelo manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Pelo comando e controle, pelo sempre foi assim. O sempre foi assim está carregado de muito medo de mudar. Então, quando a gente tem ambientes onde as relações elas são formatadas na base do medo, é impossível ter crescimento, é impossível ter resultados. Porque é a segurança psicológica, quando nós nos sentimos seguros para nos expressar, para ser quem somos, que a criatividade acontece, a inovação acontece, a resolução dos problemas acontecem, os erros diminuem, os aprendizados aumentam, a confiança entre as pessoas melhora, o engajamento aumenta e, consequentemente, o resultado também. É um processo. E a gente precisa mostrar para os empresários, para as lideranças, para as pessoas, como é esse processo. E aí sim, o futuro do trabalho, ele não é digital. Né? O futuro do trabalho, ele não é tecnológico. O futuro do trabalho, se a gente quiser que o trabalho ele continue, se a gente quiser que o trabalho continue existindo, a gente precisa entender de uma vez por todas que o futuro do trabalho é relacional. Faz sentido? Obrigada, gente.